Campos de volta com o Folha no Ar, primeira edição, ao vivo aqui pela Folha FM. Olha, esse programa também está no Facebook e basta você buscar aí Folha FM 98, né? Ponto 3, 98.3. Você logo localiza aí a nossa página oficial. Estamos também no YouTube e no Instagram. Além de logo mais, esse programa vai estar editado em podcast. E às 17 horas tem reprise desse programa na Plena TV. Hoje conversando com os professores da UF, vencedores aí da última eleição, semana passada, Ana Costa e Rodrigo Monteiros. Arnaldo, se você me permite, só abrir esse bloco, confirmar com a Ana e com o Rodrigo, agora como é que é esse rito de posse de cargo aí, quando vai ser, qual a previsão, qual o cronograma desse evento? Nogueira, antes também, enquanto a Ana abre ali o microfone, só complementando, né? Porque, por exemplo, a eleição de reitor de universidade tem um trâmite que pode ser alterado por cima pelo governo federal. No caso de direção, isso pode acontecer também, é diferente o sistema. E aí, só complementando a pergunta do Nogueira. Então, é diferente, assim, a nossa posse, ela é efetuada pelo reitor, né? Então, o trâmite é interno dentro da universidade. A gente desconhece qualquer procedimento nesse sentido. Então, agora, eu acredito que hoje mesmo os trâmites já serão iniciados, né? Então, e aí é encaminhado todo o processo para a reitoria, e aí, então, publicada a nossa posse, né? Que, pelo que nós temos informação, o mandato atual acho que termina agora no dia 20 de julho, né? Então, a gente acredita que logo em seguida deve sair a nossa nomeação. Não tenho muita certeza, mas eu acredito que na semana que vem a gente certamente já deve estar já tendo, né, a portaria publicada com a nossa nomeação. Então, funciona dessa forma. O Instituto, no caso, né, a atual direção, que encaminha todo o processo para a comissão eleitoral e a direção. Agora, Rodrigo, essa questão aí desse prazo, é um prazo curto também, né? Abrindo com você, depois a Ana comentar também. É um prazo curto, não tem nenhum período de transição, inclusive pelo fato do período do semestre letivo ser diferente do semestre civil, né? Do calendário civil. Isso aí não pode alterar de alguma forma, no seu ponto de vista, Rodrigo? Não, Arnaldo, a gente de alguma maneira já tinha essa expectativa, né? Porque a gente sabe que existe um mandato das gerações e a gente precisa assumir justamente no momento que ele se encerra. Então, de alguma maneira, a gente já estava preparado para isso, e as conversas estavam começando a acontecer agora essa semana, se intensificando, né? Uma vez que um resultado já anunciado. Então, de alguma maneira, a gente já tinha essa expectativa e essa construção de diálogo já vinha um pouco na linha do que a gente estava tentando já prever, né, caso eleitos, né, ainda no pleito. Mas é algo que a gente também, por já ter essa expectativa, já estava de alguma maneira preparado, né? E aí é isso, a gente vai encontrar justamente a universidade andando, como que é aquela metáfora, né? Como consertar o carro com ele andando, né? Então, um pouco a gente vai ter essa missão que torna ainda mais um desafio ainda maior, né? Do que a gente tem pela frente, né? Mas eu já vi esse diagnóstico nosso já também. Eu vou trazer para vocês aqui um comentário do Edmundo Siqueira. O Edmundo acompanhou a eleição aqui pelo portal Folha 1, de maneira sempre em cima do lance, para aproveitar aqui para parabenizar o Edmundo pela cobertura. E ele faz o seguinte comentário. Bom dia, embora não sejam ampliados nesse primeiro momento, os cursos de graduação, existe uma expectativa de aumento das pesquisas e da extensão, que nós falamos aqui no bloco anterior. Uma das críticas ao meio acadêmico é a criação de bolhas e alinhamento ideológicos. Como romper essa narrativa? Produzir pesquisas para as problemáticas locais, bairristas, pode ser um caminho?
Olha, primeiro agradecer ao Edmundo, né? Ele realmente fez contato durante esse período, publicou, né? Agradecer. A universidade, ela é, por excelência, o espaço do debate, ela é o espaço constituinte, eu diria, das posições que a sociedade traz. Então, ela, né, portanto, eu sempre digo que não na universidade, mas numa sociedade como a nossa, o conflito ele é constituinte, né, desses processos. E também, portanto, as contradições que se dão na sociedade, elas se reproduzem também no espaço da universidade. Portanto, a questão da questão ideológica, das posições políticas de cada um dos seus membros, ela é garantida, né, democraticamente. Mas a produção do conhecimento, a produção, a construção das nossas pesquisas, dos nossos projetos, elas são trabalhadas, elas são realizadas a partir de métodos e metodologias exatamente no sentido de que nós possamos produzir conhecimentos, né, mais aproximados da realidade em que a gente vivencia. Então, desse modo, a produção da UF, da UENF, né, do IFE, de todas as instituições, elas estão relacionadas às grandes questões relacionadas à realidade que a gente está vivenciando. Se os projetos de pesquisa e de extensão, eles se estendem para a nossa comunidade, para a nossa sociedade, certamente ela vai estar trazendo, como já traz, né, e a gente poderia estar dando alguns exemplos aqui, boas contribuições para a nossa região, para o nosso município. E aí a FIAUF tem estado, e não é de agora, a gente tem há muito tempo, a gente vem fazendo vários estudos, vários trabalhos, inclusive com a prefeitura. Nós já tivemos lá no início do Bolsa Família, nós tivemos um projeto enorme junto à Prefeitura de Campos, no início da organização desse trabalho. E hoje, eu mesma tenho um projeto de extensão junto com a Rural, junto com a UERJ, em que a gente está ministrando desde o ano passado um curso de formação para os professores da rede. Então, esse trabalho a gente já vem fazendo e a gente vai continuar fazendo. A questão ideológica, ela é uma questão que eu vejo de uma forma muito, muito salutar, né, que cada um tenha seus projetos e que defenda. Mas na construção da ciência, na construção da pesquisa, o distanciamento, a necessidade de um distanciamento o distanciamento necessário para que a produção desse conhecimento possa contribuir na vida de todos e todas, e não daquele grupo em que a gente está ideologicamente ligado. Rodrigo, gostaria de comentar? Sim, Arnaldo, se me permite, eu acho que a gente também tem na universidade vários exemplos, como a Ana já colocou, de pesquisas que vão trabalhar a cidade, né, que vão tentar entender a cidade. Então, por exemplo, eu mesmo falando em causa própria, estudo o Goitacás há algum tempo, o Goitacás clube, né, da cidade, também outros colegas estudam comunidades tradicionais, outros colegas estudam instituições de segurança pública. O que falta no nosso entendimento é uma direção que vai fazer essa articulação com a cidade, promovendo mais condições para que esse diálogo seja também intensificado, né, com todos os setores da cidade, da região. Então, a nossa pesquisa é muito ampla nesse sentido, né? Como que a gente intervém na cidade, como que a gente estuda a cidade. A questão que falta é justamente produzir mais pontes para que essas pesquisas sejam mais efetivas, sejam mais dialógicas com a própria cidade, né? E aí é que falta o papel da direção ter uma postura mais proativa, mais robusta nesse sentido, né? Porque essas pesquisas, de fato, a gente já produz, a gente faz bem isso, que é a ciência da sociedade, né? A questão dos trabalhadores rurais, a questão dos trabalhadores urbanos da cidade, a própria questão da educação, né? Tem muitas pesquisas no meu departamento, por exemplo, sobre educação na cidade de Campos, e aí falta justamente esse papel da direção, garantindo que essas pesquisas sejam
tenha um maior diálogo com as instituições locais. Eu vou registrar aqui a mensagem do professor Jefferson Manhães, reitor do IFE, né? Transmita à querida Ana e ao Rodrigo nossas felicitações, na certeza de que estaremos juntos para a reafirmação e o fortalecimento da constituição de uma educação pública, gratuita, de qualidade e socialmente referenciada. Tempos obtusos e desafiadores que exigiram mulheres e homens comprometidos com os processos, ou exigem, né, mulheres e homens comprometidos com os processos democráticos e com uma educação transformadora. Só registrar aqui a mensagem do Jefferson, que mandou aqui no privado por WhatsApp. E como vocês estão falando aí dessa questão em relação ao diálogo com a cidade, eu vou fazer uma ponte com o nosso primeiro bloco de notícias, quando a gente falava desse painel que a Folha trouxe, ouvindo diferentes atores da sociedade civil sobre os primeiros 6 meses do governo Vladimir Garotinho. Eu sei que o Rodrigo, o telefone dele é 21, mas eu não sei se ele mora lá na região metropolitana ou aqui em Campos, mas está incluído nesse contexto porque a universidade está em Campos. Então eu vou ampliar a pergunta e deixo vocês à vontade. Primeiro, o fato de Campos ser um polo universitário. O quanto isso é mal aproveitado na visão de vocês em relação à cidade como um todo? E esses 180 dias do novo governo, como que vocês estão enxergando aí essa mudança, né? Tivemos o governo Rafael Diniz, um outro grupo político, agora voltou o grupo dos garotinhos com o Vladimir. Como que vocês estão vendo a mudança nesses primeiros 6 meses? Então, Arnaldo, eu me sinto, apesar de não ter nascido em Campos, eu me sinto mais campista, porque eu passo a maior parte da minha vida em Campos, né? Então hoje eu sou mais campista do que bojesuense. Que os bojesuenses não fiquem zangados comigo. Mas o fato é que a gente compreende que esse momento em que o atual prefeito Vladimir assume é um momento difícil, um momento em que, na verdade, a intensificação da pandemia estava muito presente, né? Então a gente percebe os grandes desafios também encontrados em função de eu colocaria uma mudança também do ponto de vista das prioridades. Eu acho que, assim, 6 meses para uma avaliação, eu acho um tempo ainda curto, né, porque tem projetos que eles precisam de um pouco de mais tempo. Eu iniciaria destacando algumas inversões de prioridade que eu avaliei muito positivas. E a primeira delas, no momento em que a gente está defendendo aí a vacina no braço e o prato na mão, eu acho que a inauguração do restaurante popular foi uma grande conquista para a nossa cidade. Eu acho que essa a gente tem que realmente não só reconhecer, e aí, no caso, claro, eu, como sou também uma pesquisadora voltada para os problemas relacionados à questão do campo, à questão, né, da produção de alimentos saudáveis, eu quero muito, né, desejo muito que o nosso secretário de Agricultura, o professor Almir, possa estar articulando, inclusive, né, essa questão do restaurante popular com os alimentos produzidos nos assentamentos, produzidos pela pequena agricultura, para que a gente possa realmente fazer essa ponte, né, entre o campo e a cidade, alimentando as nossas famílias, alimentando as pessoas que realmente precisam do restaurante popular. Então, nesse sentido, eu acho que ele faz aí uma inversão, de inversão de prioridade, porque essa era uma luta, né, dos movimentos sociais, uma luta de grandes setores da sociedade. Então, eu acho que teve alguns projetos importantes, eu destacaria esse. Destaco também a questão da vacinação. Eu tenho acompanhado em outros municípios, a gente tem lido em nível nacional. Eu acho que o município é um município grande, né? Nós temos, eu que conheço esse município, eu diria, eu acho que não tem lugar que eu não conheça, né? Então você tem aqui você tem Campos que faz divisa com São Francisco, que faz divisa com Itaperuna, né? Como lá em Posse do Mei, lá em Santa Maria. Então, você tem um município muito distante, muito gigante, eu quero dizer, uma extensão rural enorme. Então, esse processo de vacinação, eu imagino também a complexidade que está sendo
E, nesse sentido, eu acho que com erros e acertos, com críticas, eu mesma faço pelas redes sociais, mas eu acho que a gente vem, de certa forma, num caminho interessante. A gente propôs logo lá no início a questão de que as pessoas vacinadas fossem colocadas, né, que trouxessem os nomes para evitar os fura-filas, né? E isso logo foi feito com críticas e tal. Então, eu teria outras ações que eu acho que seria importante. Agora, eu acho que o que falta, e aí, inclusive, a gente entra nessa pauta, e aí já fazendo trazendo essa demanda, né, que é que a gente quer realmente sentar com o prefeito Vladimir para que a gente possa dialogar sobre algumas questões importantes da nossa universidade, daquilo que nós podemos oferecer e daquilo também que nós podemos buscar junto à prefeitura, é a questão de ampliação do diálogo. Ampliação do diálogo exatamente com os setores fundamentais da sociedade, né? E principalmente com os setores em que apresentam ideias que talvez não sejam as ideias que vão ao encontro daquilo que, né, setores do governo podem pensar. Então, eu acho que essa questão do direito ao contraditório, de discutir, essa questão, por exemplo, agora, né, da mudança do nome da praça, são questões que parecem simples, mas elas são simbólicas, né? Então, o diálogo, nesse momento, ele ajuda primeiro, a fomentar o debate, que a gente acha riquíssimo. A questão, por exemplo, do nome do teatro, né? E aí, assim, a gente que conheceu o Capi, que conviveu com o Capi, né? É um nome que a gente fala e se emociona até hoje, né? Pela importância dele nessa cultura. E eu acho que só falta ampliar esse diálogo, aprofundar esse diálogo e realmente fazer com que o município ele possa não fazer, garantir que ao final do ano tenha esse caixa aumentado, mas que na medida em que aumente os recursos, né, e a gente está vendo aí, e aí são essas contradições que a gente falava, né, quer dizer, quando aumenta o valor aí do barril de petróleo, o orçamento cresce, mas a gente sabe o que isso também significa, mas dessa forma, recursos públicos não é para ser investido, né? Não é para ser investido no sentido de acumular, mas na verdade, à medida que aumenta os recursos, que aumente também os investimentos na educação, que aumente os investimentos na saúde, que aumente os investimentos na agricultura. Investir na agricultura, principalmente na agricultura familiar, na verdade, ter o retorno certo, né? É garantir, por exemplo, não só a sobrevivência das famílias do campo, mas é também garantir a nossa sobrevivência, é garantir o nosso alimento de cada dia. Então, a agricultura ela tem que se voltar realmente para aqueles que realmente produzem alimentos, que produzem os alimentos que a gente consome no dia a dia, e não para as monoculturas, né? Então, é isso. Dinheiro em caixa, para mim, no serviço, no município, no Estado, nos entes públicos, ele tem que ser retornado imediatamente para a ampliação das políticas públicas, né? No caso nosso, o que não falta, na verdade, são demandas, né? E aí, voltando a essa questão que o Cláudio... Eu achei muito sensível da parte dele, né, quando ele colocou a questão não está mais só nos centros, né? E eu tinha percebido isso, Cláudio, também. Sim. Isso é assim, a gente olha para aquelas crianças e fala assim, onde está nosso filho agora, né? Onde está nossa filha agora, né? E aí, assim, a gente fica realmente assim, não podemos naturalizar esse tipo, né? Essas violências, né? Porque para mim é uma violência, eu me sinto violentada, né? Que essas violências retornem ao cenário do nosso município, da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país. A gente não pode naturalizar, a gente não pode se calar. E eu achei muito, muito sensível, muito interessante
quando vocês trazem isso na pauta dessa segunda de manhã. Então é isso, acho que a universidade ela tem que estar atenta a isso, e nesse sentido eu realmente eu não daria nota. Eu acho que a nota ela deve ser processual, né? E até porque agora a gente também começa a ficar nesse lugar também do gestor, né? Então eu acho que eu preciso de um pouco mais de tempo para que eu possa dar uma nota. Mas eu diria que essas mudanças de prioridades, elas foram muito importantes na minha visão. Mas eu acho que tem muitas questões ainda para que o governo realmente possa merecer, né, digamos assim. Eu acho que ter esse reconhecimento, talvez, ele precise de um pouco mais de tempo. Mas eu acho que algumas mudanças, elas foram importantes, sim, para esse cenário, né? E aí, só para dizer assim, o próprio Vladimir, quando foi deputado, ele foi uma pessoa muito importante também, porque vocês sabem, né, no caso da retomada das obras da UF, né, a gente está trabalhando com emenda de bancada, né? E o deputado, na época, o deputado Vladimir, ele também teve um papel muito importante, né, na articulação desses recursos de bancada, que envolveu o Chico D'Angelo, envolveu a Thalíria Petroni. Nossa, não daria para falar que foram, se eu não me engano, 16 deputados na primeira. Do PSL ao PSOL. Foi isso mesmo, essa aliança grande. Então, assim, e ali ele mostrou também que a educação para ele é prioridade. E a gente quer apostar nisso. Professor Rodrigo. Opa, liberei o áudio aqui. Então, eu estou na UF desde 2014, na UFTAMP desde 2014, né? E uma coisa que a gente acompanhou com muita apreensão aqui foi na gestão passada 2 fatores que chamaram a atenção do ponto de vista negativo, né? E que talvez tenham contribuído para essa rejeição ao prefeito anterior, que foi uma delas a suspensão do restaurante popular e a outra o fim da passagem popular também, né? Passagem subsidiada pela prefeitura. O retorno do restaurante, eu acho que, assim como a Ana colocou, concordo com tudo que ela colocou aqui antes, é fundamental, e ele dá uma visão de esperança, sobretudo, do fato de que essa política fundamental vai ser continuada, né? Vai ser retomada, na verdade. O que a gente entende, na verdade, é que ela precisa ser ampliada, né? Outro dia, passando aqui no centro de Campos, já sinalizando para nós que a minha presença aqui tem se intensificado nos últimos anos, embora desde 21 por uma linha de 1999, por exemplo, passando aqui no centro de Campos, eu vi uma fila gigantesca de pessoas que estavam, trabalhadores que estavam ali esperando o seu momento para chegar ao restaurante com comida de graça, né, gratuita, não tem que pagar nada, nem R$1, nem R$2, como era antigamente. Isso é um avanço, sobretudo. Mas uma fila gigantesca de pessoas que estavam ali esperando sua vez para poder se alimentar com dignidade, né? E essa política do restaurante ela é fundamental, porque ela garante, inclusive, saúde, né? Imaginar que uma refeição gratuita como essa, completa, imaginando, né? Ela substitui alimentação que seria de forma menos saudável por ser mais barata, ela vai ampliar muito também a questão da saúde. Então é um cuidado que ele não é só a questão da alimentação especificamente, é um cuidado também com a saúde, né? No momento de pandemia, e evita outros agravos. Então, o que a gente precisa entender também é que ele precisa ser ampliado, né? A gente precisa pensar isso para a cidade toda, uma vez que a cidade tem uma dimensão muito grande, como que isso pode chegar às suas periferias também, para não necessitar que o cidadão se desloque de Farol, por exemplo, de outra região, para vir para o centro de Campos para poder se alimentar. Isso é fundamental no nosso entendimento. E é isso, acho que uma gestão com o Vladimir, eu imagino que não vamos ter problemas de dialogar com ele, né, Ana? Uma vez que ele foi um dos responsáveis, como você já colocar aqui, para a garantia da emenda parlamentar que justamente vai contribuir para que os prédios sejam colocados no final, né, colocados na sua etapa final. Então, acho que a gente vai ter um desafio também muito grande na nossa gestão, e imagino que a prefeitura também, justamente no momento de muitos conflitos acirrados pelo governo federal, que não permite que as prefeituras façam, né, suas medidas de contenção da pandemia, incentivando conflitos, incentivando dissenso no momento que precisa de consenso.
é um momento de também muita crise financeira, que vai buscar saídas inteligentes. A universidade tem o que oferecer com isso, né? A universidade tem o que oferecer para a cidade e a cidade tem o que oferecer para a universidade. Então é esse diálogo que a gente vai precisar intensificar muito e entender que o lugar da gestão agora é o lugar também da garantia dos interesses institucionais da UFCampus, né? Nesse sentido é que nós vamos estar dialogando com todos os setores, como nós temos falado aqui, e a Ana já reforçou isso nos outros blocos, né? Nós precisamos defender não a Ana, não o Rodrigo, mas os interesses da UFCampus junto à cidade, né? Como que a gente pode estreitar esses laços, como que a gente pode estreitar esses contatos e garantir o papel da universidade na reconstrução da cidade devassada pela pandemia, que hoje atinge mais moradores que a cidade de Campos, né? São 531 mil mortos, a cidade de Campos tem uma faixa de 500 mil, então a gente tem uma pandemia hoje que devastou uma população maior do que a cidade de Campos. E aí, evidentemente, o papel nosso na contribuição, na reconstrução, passa por saídas inteligentes, né? Uma vez que a gente não pode, como a gente já colocou, garantir que a gente não pode cumprir, né? Então, o que a gente pode cumprir é buscar saídas inteligentes sem recursos, que eles vão estar escassos ainda, imagino, pelo menos no próximo ano e meio, mas buscar saídas inteligentes com o que a gente já tem. Bom, são 8h30, a gente continua, vai ao intervalo. Vamos fazer uma pausa rápida para a gente fechar aí esse último bloco maior também, né? E a gente vai até as 9h. Você deve ter visto aqui no streaming do Face, seguem aqui as manifestações de apoio, de carinho aí a vocês, né? E tem também aqui uma pergunta interessante do Lúcio Nunes, né? A gente pode fazer no próximo bloco, tem o Edmundo Siqueira, enfim. Registrar aqui também a mensagem do ex-deputado Roberto Henriques, também mandou aqui mensagem parabenizando o sucesso a professora Ana e o professor Rodrigo. Sim, mandou aqui, ó, parabéns aí, Aninha, professor Rodrigo, abração do Roberto Henriques. Muito bem, são 8h30, então, né, rápido intervalo comercial e a gente volta na sequência, conversando com os professores Ana Costa e o Rodrigo Monteiro, da UFCampus, novos diretores eleitos aí, no oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Proteus Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015.